Oi pessoal, aqui é o professor Fernando e nesse vídeo a gente vai desenvolver esses três algoritmos usando o Visualg. Então a interface do Visualg é essa aqui mesmo, então a gente tem algumas etapas que a gente deve cumprir. Então lembram que deve ter a palavra algoritmos, entre aspas deve ter o nome dela, o nome do nosso algoritmo, seja ele qual for. Após var com V maiúsculo, tem que estar todas as nossas variáveis. Lembra que uma variável é uma gavetinha onde a gente abre, coloca alguma coisa lá e depois a gente fecha. Possui várias gavetas diferentes, por exemplo, existem gavetas para guardar palavras, para guardar números sem vírgula, números com vírgulas, então são os números reais, os números inteiros. Então isso vocês devem tomar cuidado quando vocês vão utilizar um número que seja com vírgula, deve ser declarado como uma variável real. Quando é um número sem vírgula, deve ser declarado como uma variável do tipo inteiro. E aqui está o nosso algoritmo, deve estar entre a palavra início e a palavra fim algoritmo. Então aqui deve estar todo o nosso algoritmo. Então vamos começar realizando o nosso primeiro exercício. Então faça um programa no Visualg que lê a idade de uma pessoa em anos e apresenta o total de meses e dias que essa pessoa já viveu. Então vamos desconsiderar anos bissextos e desconsiderar anos quebrados. Então, imagine que o aniversário dessa pessoa é hoje. Então, vamos lá. Então, primeiramente, a gente precisa ler a idade. Então, a idade ela é de que tipo? A idade ela é do tipo inteiro, porque a gente sempre tem uma idade cheia. A gente não tem 15,4 anos, 60,5 anos. A não ser em casos médicos, mas nesse nosso caso, não. Tanto que a gente considera a idade, o dia do aniversário. Então, vou colocar idade do tipo inteiro. Outra coisa que a gente vai precisar, mês, do tipo inteiro também, porque mês também são meses cheios. Mês 5, mês 6, mês 7. E o total de dias, que também é do tipo inteiro. Ou seja, você viveu 100 anos, você viveu 200 anos, você viveu 300 dias, desculpa. Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa ler o total de idade da pessoa. Então, qual a sua idade? Vou botar um escreva, abre parênteses, abre aspas, qual a sua idade, fecha aspas e fecha o parênteses. Então, logo após o início, né? Lembrando que essas instruções sempre tem que estar entre o início e o fim do algoritmo, essas duas palavras. Então, escreva e agora eu vou colocar um leia. Então, leia, abre parênteses, idade, fecha parênteses. Então, aqui eu já vou conseguir ler a idade. Então, quando eu falo leia, quer dizer que eu vou ler algo do teclado, quando aparecer uma telinha preta, o prompt de comando. Agora a gente precisa realizar os cálculos, né? Aqui, algoritmo sem nome, eu vou colocar cálculo mês e dias. Então, após o leia de idade, eu vou colocar o quê? Vou colocar mês, menor, então o símbolozinho do menor, um hífen, ou menos, né? Então, idade vezes 12. Por que vezes 12? Porque, por exemplo, se eu tiver 30 anos, faço vezes 12, que é o total de meses que tem num ano, né? Então, assim eu vou saber o total de meses. Então, aqui, eu vou botar um comentário aqui. Total de meses. Isso aqui vocês não precisam escrever. E aí, na linha de baixo, eu coloco idade menor idade vezes 365, que é o total de dias que tem no ano. Então, como a gente está desconsiderando anos bissextos, idade vezes 365. E eu vou botar um escreva na linha de baixo, que é para mostrar o total de essas informações que a gente acabou de calcular. Então escreva, abre parênteses, abre aspas, eu vou colocar o total de meses é 2 pontos, aí eu fecho as aspas, vírgula, mês, e eu fecho parênteses. Vou colocar um escreval. E aí na linha de baixo, escreval, abre parênteses, abre aspas, o total de dias que é o total de meses, total de dias é 2 pontos, fecha aspas, vírgula, idade, e fecha parênteses. E aí para eu colocar rodar é só dar um F9 no teclado, ou aqui em cima no menu superior tem o run, executar, rodar o algoritmo. Então vou colocar F9. Leia a idade, deu um erro porque eu escrevi idade errada aqui, né? Então F9. Qual a sua idade? Vou botar 27. Então aí, ó,
o total de meses que você viveu é 324 e o total de dias é 9.855. Lembrando que quando a gente coloca um leia, sempre que aparece o console aqui simulando o modo texto do MS-DOS, é porque a gente está esperando algo do teclado. Então tá aqui 27 e 324 meses e 9.855 dias. Então essa aqui é a primeira resolução. Então eu vou salvar. Cálculo meses e dias. Depois eu vou disponibilizar todos esses códigos também no link aqui do vídeo. Então vamos para o próximo. Faça um programa no Visual G que leia o preço de um produto e a quantidade de unidades compradas. Ao final apresente o total da compra. Então vou criar um novo arquivo aqui em cima. Tem ou um Ctrl+N ou tem um botão novo. E aí eu vou apagar esses comentários. Eu vou colocar algoritmos na primeira linha. Abre aspas. Total compra. E aí depois da palavra var, na linha de baixo, onde a gente declara as variáveis, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar preco, porque lembrando que a gente não pode utilizar C cedilha nem caracteres especiais, exceto underline na declaração de variáveis. Preco, que é do tipo real. Por quê? Porque um preço pode ser 5,50, 4,25, então sempre tem que pensar que tipo de informação vocês vão receber. E o total, total comprado, vai ser inteiro. E eu vou colocar mais uma variável, valor final. Valor final que vai ser real. Por que real? Porque se eu, por exemplo, comprar 2 produtos de 4,20 vai dar 8,40. Então por isso que ele tem que ser real. O total de coisas que eu vou comprar tem que ser inteiro, porque eu comprar um saco de laranja, um saco de arroz, 2 sacos de arroz. Cada saco tem um custo e eu preciso do valor final, que vai ser também real. Então, se eu comprar um saco de arroz que custa 13,20, por exemplo, vai ser 13,20 o total. Se eu comprar 2, vai ser 6,40. Então, o meu valor final sempre vai ser número quebrado. Então, depois de início aqui, eu vou dar um escreva. Então, total de produtos comprados. Vou colocar. E um leia na linha de baixo, abre parênteses, total comprado. Lembrando que o nome das variáveis, assim como deu erro antes, tem que ser igual como está lá em cima. E escreva, abre parênteses, abre aspas, valor do produto. Valor do produto. Leia na linha de baixo, abre parênteses, preco. Fecha parênteses. E agora o que eu vou fazer? Então, valor final menor um hífen de menos recebe o quê? Recebe total comprado vezes o preco. Então eu vou ter aqui, vou dar um escreva, abre parênteses, abre aspas, valor da compra, 2 pontos, fecha aspas, vírgula, valor final. Então aqui eu já tenho, lembrando, o total de produtos comprados vai ser um inteiro, porque eu vou comprar 1, 2, 3, 5 unidades. E o valor do produto pode ser quebrado, pode ser 3,20, pode ser 5, assim como pode ser R$5, R$6. Então o valor final, como eu vou fazer uma variável real vezes uma variável inteira, ela sempre vai ser real. Dá um F9, então aí, ó, abriu o console e está me perguntando. Total de produtos comprados, eu vou comprar 2. O valor do produto, eu vou colocar 2,50. Então, R$5. Se eu colocar F9, vou colocar 2 produtos, vou colocar 2,20. Lembrando que aqui deve ser o ponto, não pode ser vírgula. Então, 4,40. Então, para valores reais, sempre o ponto. Total da compra, também vou salvar esse algoritmo aqui, ele vai ficar disponível para vocês. Vamos para o próximo. O próximo sabe-se que um trabalhador recebe R$45 por hora. Então a gente já tem esse valor, então a gente não vai precisar ler o total. Faça um programa no Visual que leia o total de horas trabalhadas semanalmente e apresente o valor recebido pelo trabalhador. Então aqui a gente vai fazer novamente um arquivo novo, então Ctrl+N. E o nome do meu algoritmo vai ser salário semanal, porque eu vou pegar somente o valor semanal que ele trabalhou. Então aqui eu vou colocar total de horas
de horas, lembrando que não pode ter espaço, deve ser tudo junto. Embaixo de var total de horas eu vou colocar inteiro. Por quê? Porque na grande maioria das empresas é considerado somente o total inteiro. Vamos considerar que na nossa empresa seja somente o total inteiro. Então eu vou dar aqui embaixo de início, escreva total de horas trabalhadas. E leia total de horas. Então, logo abaixo de início, escreva, abre parênteses, abre aspas, total de horas trabalhadas, fecha aspas e fecha parênteses. Então aqui eu estou perguntando para o usuário digitar. Na linha de baixo, leia, abre parênteses, total de horas, que é o nome da variável que a gente declarou lá em cima, depois de var, fecha parênteses. E agora, falta só uma coisa aqui, que é depois de var, preciso declarar mais uma variável, que é salário. E aqui eu vou botar real. Então, depois de total de horas, eu declarei salário, real. E aí, aqui embaixo, depois do nosso ler o total de horas, ou seja, eu tenho que primeiro ler o total de horas para depois calcular quanto o nosso funcionário vai receber. Salário menor, um hífen de menor, né? Então, o salário vai receber total de horas vezes quanto? Vezes 45, que é o que o enunciado já nos falou. E eu vou escreva, abre chaves, salário, fecha aspas, vírgula, salário. Então, vou apresentar a nossa variável. Então, lembrando que o que está entre aspas é sempre texto, então o salário daqui não corresponde à nossa variável, então o salário dentro das chaves é somente para mostrar um texto, e o vírgula é o nome da nossa variável. Vou dar um F9, tá aí, o total de horas trabalhadas. Se eu colocar uma, tem que dar 45. 45. Então, vou colocar 15 horas. Então, R$675. É isso que o funcionário vai receber. Pessoal, é isso. Qualquer coisa estou à disposição. E o Visual é muito importante para a gente começar a pensar na nossa lógica. Então, aproveitem bastante essa interface e qualquer coisa é só me chamar.